Olá pessoal, sou Adnan Hortolã e estou aqui para iniciar hoje um quadro que é o Papo de Política. É uma forma da gente se aproximar de um tema que está bastante quente, principalmente esse ano que tem eleições presidenciais, eleições para governador, que é a questão da política. Sem o radicalismo de direita ou esquerda, mas a gente quer aproveitar esse momento para esclarecer vocês de algumas coisas. Eu quero aproveitar, gente, essa experiência que eu tenho como mestre em política e gestão da educação, como professor universitário há mais de 30 anos, professor na área de história, na área de sociologia, na área de política, e também a experiência que eu tenho em gestão pública também de 30 anos, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos. E o primeiro assunto que eu escolhi é justamente esse: direita e esquerda. Primeiramente, a gente precisa esclarecer da onde que veio esse termo. Da onde que surgiu direita e esquerda? Por que quem é conservador é de direita, quem é progressista é de esquerda? Da onde surgiu isso daí? E foi uma coisa muito simples, muito interessante. Nós estamos aí na Revolução Francesa, no início da Revolução Francesa, lá por volta de 1789. O rei convocou os Estados Gerais, que é o povo, a burguesia, o clero, porque a França estava passando por um momento muito difícil. E aí, nessa Congresso dos Estados Gerais, houve uma revolta de parte dos congressistas, que saíram lá do local, lá no Palácio de Versalhes, e foram até um local onde eles praticavam os jogos da pela. Era um jogo que tinha lá naquela época. E aí sentaram nas arquibancadas. Quem defendia o rei, quem defendia o alto clero, quem defendia os ricos, ficou do lado direito. E quem defendia o povo, os plebeus, a burguesia e o baixo clero, ficou do lado esquerdo. Então olha só, direito e esquerdo. A turma da direita, a turma da esquerda. Foi daí que surgiu. É claro que esse é uma situação contextualizada. Não é quem defende o governo está do lado direito e quem é contra o governo do lado esquerdo. Por exemplo, nós tivemos o impeachment da Dilma naquela época. Quem defendia o governo era da esquerda e quem era contra o governo era da direita naquele momento. Então, depende muito do contexto. Para a gente esclarecer um pouquinho, né, o que efetivamente diferencia a direita e a esquerda, a gente precisa entender o que cada um defende no papel do Estado dentro da sociedade, no papel do governo dentro da sociedade, tá? A direita, o pessoal da direita, tá? É o pessoal que defende o Estado mínimo, o Estado enxuto, o Estado que interfere o mínimo possível na economia e na vida das pessoas. É um pessoal que defende a livre iniciativa, a propriedade privada, que defende as leis do mercado. Ou seja, a lei da oferta e da procura é que determina as coisas dentro da sociedade. Essa é a direita. Você deve conhecer alguns teóricos que definiram aí e que defenderam a direita. Nós temos, por exemplo, o Friedrich Hayek, o Milton Friedman, nós temos o John Locke. Se você já estudou, já leu sobre Adam Smith, sobre essas pessoas que eu citei, faça um comentário, compartilhe o conhecimento que você tem. Agora, e a esquerda? A esquerda não. A esquerda defende a intervenção maior do Estado na economia, porque acredita que as forças do mercado provocam muita desigualdade, muita injustiça social. Então o Estado ele tem que intervir para evitar essas desigualdades. E aí você tem variações muito grandes entre a esquerda. Você tem a centro-esquerda, que é a social-democracia. A centro-esquerda já defende a propriedade privada, mas com uma intervenção do Estado em setores estratégicos, intervenção maior do Estado. Então, junta um pouco aí de alguns elementos da direita com a esquerda, mas você tem também uma esquerda mais radical, que é uma esquerda socialista, que defende a estatização de toda a propriedade privada, o planejamento total da economia, tá? Então você tem variações, como tem também variações na direita e na esquerda. Mas
O grande diferencial de direita e esquerda está aí, gente. O papel do Estado na economia. Um defende um papel maior, outro defende um papel menor do Estado na economia. Direita e esquerda. Esse tema vai ser central na eleição presidencial que se avizinha agora. Nós vamos falar muito, nós vamos ouvir falar muito de direita e esquerda. Gostou? Achou legal? Legal nossa explicação? Contribuiu para você entender realmente esse termo direita e esquerda? Se gostou, dá um like. Afinal de contas, o leite das crianças está caro, né? Você dando like, contribui com a gente. Até a próxima, gente. Obrigado!